Só um minutinho. Boa tarde a todos. Boa. Olá, Jefferson, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Bem. Eu estava sem camisa, deixa eu pôr a camisa agora. Assim. Aí eu falei, agora eu fui pôr a camisa, agora pode aparecer a imagem. Tá um calor danado aqui, ó. Me manda um pouco aí. Quer um açaí aí? Quero calor. Quero açaí. Nossa, açaí também, eu aceito. Açaí também. Você tá onde? Em Paris. Em Paris. Do lado do aquecedor aqui. Eu também. Vocês estão vendo atrás de mim, tem um aquecedor aqui para casa ficar 25 graus. Sério? Aqui também. Nossa. 3 graus hoje. Hoje fez 3 graus. Até eu que gosto de inverno, nem saí de casa hoje. Eu vou ficar em casa. Eu, como uma boa mineira do norte de Minas, detesto inverno. Sou paulista. Nossa. Mas moro em Minas, moro em Betim. Faz 20 anos. 20 anos. Foi comigo? Quem entrou quietinho também foi Natan, né, Natan? O Natan me falou que ele ia estar também fazendo algumas outras coisas, ele ia estar intercalando em ouvindo a gente e preparando algumas outras coisas. Então, ele ia ficar quietinho. Pessoal, eu vou pedir, então, para todos mutarem os seus microfones, só para a gente não ter nenhuma interferência, para a gente dar início à nossa reunião. E antes da gente iniciar nosso 6º bate-papo do Rotary Clube Minas Gerais, eu vou pedir licença aos nossos convidados de hoje para a gente fazer 1 minuto de silêncio em homenagem ao Hipólito Ferreira, ele que foi o nosso diretor de RI, ele é o curador da Fundação Rotária, e que essa semana a gente foi pego de surpresa com a notícia, né, do falecimento dele por Covid, e que nos assustou ainda mais, né, com todas essas notícias de Covid que a gente vem vendo, né, e quando tem uma pessoa mais próxima da gente, a gente se assusta cada vez mais, né, e a gente toma os cuidados ainda mais. Eu acho que isso faz um alerta para que cada um tome mais cuidados ainda, né, de que essa doença ainda está presente aí, de que todos nós temos que cada vez tomar mais cuidado, né, tem muita gente relaxando, então fica esse alerta para todos nós, né, em uma homenagem a ele, que eu acho que é a figura mais presente em todo o nosso distrito. Uma homenagem a ele, eu queria pedir esse minuto de silêncio para todos nós, um pouquinho antes da nossa reunião e do nosso bate-papo. Obrigada a todos por esse minuto de silêncio. E eu queria agora agradecer a presença dos nossos 2 convidados, uma direto da França, né? Agradecer primeiro a Lígia por ter feito essa ponte para a gente, a nossa companheira Lígia, que está na França, né? E fez essa ponte com a doutora Simone, que fez essa ponte com o doutor Carlos, né? Que apesar de estar no Brasil, fez, né, toda uma especialização lá na França também. Então, a gente está com companheiros que têm esse pezinho lá na França, né? E eu vou apresentá-los aqui hoje. A doutora Simone Perdigão Cota, que ela fez a Faculdade de Medicina em 1994 a 2000, em Barbacena. Inclusive, dar os parabéns a ela, que essa semana ela fez 20 anos de formada. Ela fez a residência médica em ginecologia e obstetrícia em 2001 a 2004, na maternidade Odete Valadares. Ela fez residência médica em Paris, de 2005 a 2009, na Universidade de Paris, em ginecologia, obstetrícia, infertilidade e ultrassonografia. Fez mestrado em biologia celular, fisiologia e patologia em reprodução e em desenvolvimento, em 2005 a 2006, na Universidade de Paris 5.
E ela tem os pais que foram rotarianos lá em Pirapora, no nosso distrito também, então é um orgulho trazê-la de volta aí, essa família rotária. E a gente tem também o Dr. Carlos Vaz de Melo Maciel. Ele fez a faculdade de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais em 97. Tem um título em especialista em urologia Sociedade Brasileira pela Sociedade Brasileira de Urologia. Fez residência em urologia pelo Hospital Felício Roxo, de 2000 a 2003. Fez residência em cirurgia geral no Hospital Municipal Odilon Beres, de 98 a 99. Fez especialização em cirurgia laparoscópica e robótica pelo Instituto Mutualiste Monte Soares, em Paris, na França, de 2006 a 2007. Fez uma capacitação em cirurgia robótica, mestre em oncologia pela Fundação Pio XII, no Hospital em Câncer de Barretos, em 2016. É coordenador da educação médica continuada do Hospital Felício Roxo e tem admissão no corpo médico do hospital em 2006. É um prazer ter vocês dois aqui hoje. Como a gente disse, é um bate-papo, então, hoje sobre a saúde do homem e da mulher, né, em homenagem ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. E agora a palavra é de vocês, fiquem bem à vontade, né, para trocar nesse bate-bola, né, vocês já se conhecem, e a palavra é de vocês dois. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei muito contente quando a Lígia me convidou para participar, e eu perguntei para ela: Lígia, você já tem um urologista? E ela me falou: ainda não. E eu disse: bom, então já tem esse urologista para você, porque eu achei que ia ser muito legal participar dessa discussão com o Carlos. Eu e o Carlos, a gente se conhece desde que ele era residente, eu era acadêmica, ele era residente no Odilon Beres, e o meu marido era preceptor, né, de cirurgia geral, e foi assim que a gente se conheceu. E depois disso, a nossa amizade só ficou mais forte quando eu mudei para a França. Eu mudei para cá em 2004. Eu vim para cá para ficar 2 anos. Eu já era ginecologista e obstetra, e eu vim acompanhando meu marido, que é cirurgião, que faz transplante de fígado. A gente veio juntos para ele fazer uma especialização e eu fazer a minha especialização. E cheguei aqui em 2004, quem estava aqui, quem nos recebeu, que estava fazendo estágio, era o Carlos, que estava, na época, fazendo o primeiro estágio dele aqui na França, e nós dois, eu e Fabiana, a gente ficou aqui. Tem 16 anos que eu moro em Paris, eu refiz minha residência aqui, como você falou, refiz 5 anos de residência, fiz um mestrado, fiz especialização e trabalho hoje no Instituto Mutualista Montsouris, que é onde o Carlos fez a especialização dele também em 2006, depois, em cirurgia laparoscópica, e eu trabalho, assim, principalmente com infertilidade, mas eu tenho consultório também em Paris, onde eu faço ginecologia, obstetrícia e infertilidade, e nesse consultório, foi através do consultório que eu conheci a Lígia, eu acho, e foi assim... Do Grupo Mulheres do Brasil. Ah, sim, na verdade foi no Grupo Mulheres do Brasil, que de vez em quando eu faço algumas palestras, e a Lígia era a representante da saúde, né? E foi assim que eu conheci ela e fiquei muito honrada com esse convite de vocês. E aí agora eu conversei com o Carlos, né, por e-mail, ele ficou muito feliz também de participar, e a gente resolveu juntos estar aqui hoje. Vou deixar o Carlos falar um pouquinho e depois a gente começa o nosso bate-papo. É isso aí, né, Simone? Eu queria inicialmente agradecer a Simone, a Lígia, a todo o pessoal do Rotary pelo convite. É um prazer falar alguma coisa para as pessoas, muitas vezes leigas, em relação ao que a gente trabalha, né? É isso que a Simone falou, a gente se conhece desde há muitos anos, né? Tem mais de desde 22 anos atrás, e eu tenho uma gratidão enorme pela Simone e pelo Fabiano, porque eles que me incentivaram a ir para a França, fazer minha especialização, e isso mudou minha vida. Então,
Eu acho que eu tenho que viver 2 vidas para pagar o que a Simone e o Fabiano fizeram por mim na minha vida profissional. Eu fico extremamente honrado e muito emocionado quando a gente cita isso, né? O Fabiano, eu tive muito contato próximo, que foi meu preceptor, e é uma pessoa fantástica também, como a Simone. Bom, eu moro aqui em Belo Horizonte, trabalho no Hospital Felício Roxo, tenho meu consultório particular e eu atuo quase que eminentemente com uro-oncologia, né? Faço urologia geral, mas o meu foco de atuação, 90% da minha atividade é em uro-oncologia, cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica e robótica. A gente pode começar aí, bater um papo, fazer uma analogia aí entre, né, Simone, câncer de mama e câncer de próstata, que a importância para o homem no câncer de próstata é bem semelhante ao câncer de mama na mulher, né, Simone? Na verdade, aqui na França e no Brasil, o monitoramento, né, o rastreamento do câncer de mama é um pouco diferente. Então, como eu trabalho com uma população muito grande de expatriadas, eu sempre tento fazer um segmento individualizado. Eu não faço rastreamento como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Radiologia, pela FEBRASGO, eu tento fazer o que a gente chama de segmento individualizado para as pacientes, porque são 2 países diferentes e com sistemas de saúde diferentes. Então, eu, como ginecologista, né, de 2 países diferentes, com formação em 2 países e com pacientes que vivem circulando, transitando entre países diferentes, eu me adapto a essa situação. Mas a importância da gente falar hoje da prevenção, né, do câncer de mama é porque o câncer de mama é o câncer que é mais frequente para a mulher. É o que mais acomete as mulheres hoje. Então, é muito importante que a gente possa fazer um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce do câncer de mama é feito devido à paciente mesmo fazer o seu autoexame de mama, consultas ginecológicas regulares e os exames de rastreamento, mamografia, ultrassom, ressonância magnética. E esses exames eles devem ser feitos de acordo com a idade de cada paciente, com os antecedentes, com os fatores de risco que elas têm e com toda a história de vida dessa paciente. Então, hoje, se eu recebo uma paciente no meu consultório, eu faço uma anamnese bem detalhada para verificar se a paciente tem ou não fatores de risco. Por exemplo, se ela tem uma mãe, avó, irmã que tiveram câncer de mama, e a partir daí eu vou adaptar, em função da idade dela, eu vou adaptar a essa paciente o pedido, né, de mamografia, ecografia, de acordo com esse histórico. E ensino a todas as minhas pacientes a fazerem a autopalpação, o autoexame da mama, porque eu, como ginecologista, vou vê-las uma vez por ano, e às vezes nem todo ano a paciente, como ela deveria vir, mas nem todo ano ela vem, é muito importante, porque 80% dos cânceres de mama são diagnosticados precocemente, porque a paciente faz o autoexame e encontra um nódulo na mama, e esse nódulo ela leva ela até uma consulta e a gente começa o rastreamento, né, para descobrir se tem ou não um câncer de mama. Muitas vezes é apenas um fibroadenoma que vai ser acompanhado, mas infelizmente algumas vezes já é um câncer de mama. Então, hoje, quando a Lígia me chamou para falar de Outubro Rosa, eu pensei, é importante falar sobre isso, sobre o rastreamento, mas é também importante explicar para as mulheres que não existe não só o câncer de mama, como o câncer de colo do útero, que é um câncer muito comum, a importância da vacinação contra o HPV, a importância do uso de preservativos pelo
pela importância, né, de saber que tem outros tipos de câncer também, que são muito frequentes e que as mulheres têm que se prevenir, porque a saúde da mulher, em geral, é muito importante e a gente, às vezes, com o passar do tempo, você não cuida como deveria. Então, o que é mais importante, o que assim, realmente fica claro aqui, é que a consulta ginecológica, eu não sei se aí no Brasil o médico generalista, o médico clínico geral, também é apto a pedir todos os exames ginecológicos, como é aqui na França, mas é importante consultar regularmente o médico para que esse diagnóstico possa ser feito precocemente. E outra coisa muito importante que eu acho que deve ser falado também é que a gente não deve pedir mais exames do que o necessário, porque isso pode levar também a um excesso de diagnóstico e a paciente ela vai passar 10 anos da vida dela fazendo exames desnecessários, porque não teve, a gente simplesmente, a paciente foi ao consultório e sem ter uma anamnese detalhada, uma história familiar detalhada, a gente pediu aquela mamografia de base com 35 anos, sendo que ela não teria realmente indicação de fazer tão cedo esse exame complementar. Então, tem que colocar numa balança e verificar sempre os riscos e benefícios de todo exame complementar que vai ser solicitado e, principalmente, o exame clínico e o exame direcionado para cada paciente. Então, isso eu acho importante. Eu vou deixar o Carlos falar sobre o câncer de próstata, como é feito o diagnóstico, o que deve fazer, a importância, e depois a gente pode discutir mais sobre isso, se vocês quiserem. Se a gente for falar assim, né, Simone, de rastreamento, assim, a gente pode ficar aqui 1 dia, 2 dias discutindo rastreamento, né? Porque o rastreamento de câncer de próstata, ele até há poucos anos atrás teve uma controvérsia se valeria a pena fazer ou não, se o rastreamento ele diminuiria a chance de mortalidade por causa de câncer de próstata. Teve há uns 7, 8 anos atrás, nos Estados Unidos, um grande estudo mostrando que o rastreamento não diminuía a mortalidade por câncer de próstata, mas o estudo teve muito erro, teve muito viés, e agora, o ano passado, esse estudo foi refeito com os mesmos pacientes do estudo antigo, mais os pacientes de 8 anos, né, de estrada, e mostrou-se realmente que o check-up, o rastreamento para câncer de próstata, ele é importante e diminui a mortalidade. Diferente do câncer de mama, onde alguns países têm os seus protocolos, né, têm os seus guidelines, para câncer de próstata especificamente, eu acho que o guideline, o protocolo é quase que mundial, né? As pessoas acima de 50 anos têm que fazer o check-up, que é basicamente o exame de PSA e o exame de toque, né? Toque retal, que a gente palpa a próstata, e isso tem que ser feito anualmente. E as pessoas que têm história familiar, né? Principalmente pai, irmão ou tio com câncer de próstata, devem ser feitos com 45 anos de idade. Aqui no Brasil, a gente tem uma miscigenação racial muito grande, né? Mas em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que as pessoas da raça negra elas têm uma incidência maior de desenvolver câncer de próstata. Então, as pessoas da raça negra, elas devem fazer o início desse check-up com 45 anos também. E aí é bem estandartizado a questão do check-up de próstata. Faz o exame clínico, o exame de toque, né, um exame clínico bem feito, obviamente, uma anamnese muito bem feita, e o exame de PSA. Se um ou outro tem alguma alteração, aí a gente tem que avançar na investigação, e essa investigação, na maioria das vezes, ela é feita com uma ressonância, depois com uma biópsia para confirmar ou não o diagnóstico de câncer de próstata. E do mesmo jeito que a Simone falou em relação a outros tipos de câncer,
né? Na urologia, obviamente, a gente tem inúmeros outros tipos de câncer. Um dos cânceres mais agressivos que a gente tem na urologia é o câncer de rim, que é o câncer que mais mata depois do câncer de bexiga, e é um tumor que não causa sintoma também, igual de próstata, só vai causar sintoma quando está muito, muito avançado. Então, para esse tipo de tumor, é importante fazer um ultrassom, uma ecografia periódica, para ver se a gente consegue detectar algum nódulo precoce e o tratamento ser curativo. Então, em relação a câncer de próstata, é basicamente isso, é muito bem estandartizado. É claro que o que a Simone falou, a gente faz também aqui, uma medicina personalizada. Uma coisa é rastreamento a nível populacional, onde é feita uma campanha populacional para um estado, para um país inteiro, e a outra coisa é a medicina personalizada e individualizada para aquela pessoa, para aquele paciente que está ali no consultório na sua frente, né? Então, a abordagem, apesar de que o raciocínio é muito parecido, a abordagem é completamente diferente, ela tem que ser bem individualizada e personalizada, né? E a gente vai, de acordo com o local que a gente trabalha, se a gente está trabalhando ali no consultório, a abordagem é muito semelhante, mas tem alguns detalhes. Se a gente for fazer um trabalho a nível populacional, um rastreamento, a abordagem é um pouquinho diferente. E em relação ao Novembro Azul, é muito, muito importante, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, e principalmente no Nordeste, existe um tabu enorme, um preconceito enorme em relação ao exame prostático, né, que é o exame de toque retal. E com essa campanha que já tem muitos anos já, esse tabu, esse preconceito, ele vem se quebrando ao longo dos anos, né? O que eu falo é um trabalho de formiguinha. Então, todo ano a gente consegue conscientizar mais as pessoas para realmente fazer o check-up, né? A esposa levar o marido, muitas vezes é muito comum isso. A esposa marca lá, só a Simone liga, só quero marcar uma consulta para o Fabiano. O Fabiano não vai, ele é médico, mas ele não vai. Então, isso o Novembro Azul, né, que é o mês da campanha, é muito importante para a gente aqui, para a gente divulgar a importância e quebrar um pouco esse tabu e esse paradigma, sabe, gente? Bom, depois do diagnóstico, aí vem as outras etapas. Vou passar a bola para Simone de novo, para ela falar alguma coisa de como é feito o diagnóstico, alguma coisa em relação a tratamento no caso da mama. Eu vou falar primeiro do rastreamento aqui, do rastreamento da população, porque é muito importante para as mulheres saberem, porque às vezes elas pensam assim, eu já tenho 35 anos e eu ainda não fiz uma mamografia. E, na verdade, no Brasil, tem a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, tem a Sociedade Brasileira de Radiologia e tem a Sociedade Brasileira de Medicina e Ginecologia, que fazem um rastreamento a partir de 40 anos para todas as pacientes, isso independente dos fatores de risco, tá? Se a paciente tiver fator de risco, ela entra no rastreamento individualizado, mas o rastreamento populacional, a partir de 40 anos, uma mamografia todos os anos para essa paciente, e ela continua fazendo a mamografia acima dos 70 anos, até quando o médico julgar necessário. Já o Ministério da Saúde, ele faz um outro tipo de rastreamento, que é o rastreamento que é feito aqui na França também. É o rastreamento preconizado pelo Ministério da Saúde, que se a paciente não tiver nenhum fator de risco, não tiver palpado nada na mama, não tiver nenhum antecedente, ela começa uma mamografia somente aos 50 anos. E ela faz uma mamografia a cada 2 anos, entre 50 e 70 anos, e a partir de 70 anos ela não faz mais uma mamografia. Então, tem essas duas recomendações, que são recomendações diferentes, e eu acredito que
os estudos que foram feitos, eles foram muito bem feitos para começar uma mamografia mais tardiamente, quando a gente está falando em medicina populacional em saúde pública. Então, existem esses dois tipos de rastreamento que são diferentes. Por que é vantajoso fazer um rastreamento populacional? Porque se o diagnóstico é feito mais cedo com esse rastreamento populacional, o tratamento do câncer de mama, ele é mais precoce, porque a detecção foi mais precoce, e tem maior chance de ter cura desse câncer de mama. Então, a redução do risco de mortalidade pela doença é maior. Agora, quais são os efeitos adversos quando a gente faz um rastreamento populacional e sem fazer individualizado? Tem os efeitos adversos relacionados aos falsos positivos, que é aquilo que eu disse, que um falso positivo pode levar uma paciente durante 10 anos a fazer mamografias repetidas e está sempre com uma suspeita de um diagnóstico que ela poderia ter feito apenas uma mamografia 10 anos mais tarde e visto aquela lesão que não seria um câncer e é um falso positivo. Então, é o que a gente chama de sobrediagnóstico, excesso de diagnóstico. Não sei se aí no Brasil ainda se fala nisso, mas aqui na França a gente pensa muito nisso antes de pedir um exame complementar. E em relação a excesso de tratamento também para paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Claro que a paciente, se qualquer queixa que ela tenha, estou com uma suspeita de um nódulo na mama, estou com dor no seio, saiu alguma secreção do meu seio, estou achando alguma deformidade, qualquer dúvida é um motivo para a gente fazer uma ultrassonografia e uma mamografia e avançar na propedêutica dessa paciente, né? Agora, quanto aos tipos de câncer, eu acho que a gente deve estar falando com uma população leiga, não sei, a população que vai estar assistindo, então não queria que as pessoas que estivessem assistindo ficassem preocupadas e ficassem impressionadas com os tipos de câncer. Ela tem que pensar que a gente hoje está falando de prevenção, de saúde da mulher, e que quando tiver qualquer suspeita, o melhor é procurar o seu médico, ao invés de olhar o Dr. Google e fazer no Dr. Google o seu próprio diagnóstico, porque hoje com a medicina, com o avanço da internet, foi muito bom, mas também leva muitas pacientes a ou não consultarem, ou consultarem tarde demais, porque elas estão confiando nisso, nas informações que elas têm apenas pela internet, sem ter nenhum embasamento científico, nenhum fundamento. Então, consultar o médico regularmente para poder ter uma prise en charge, como fala isso? Para poder ter uma prise en charge, ajuda aí, para poder ter uma... Até eu esqueci. Para poder ter um tratamento, um acompanhamento mais adequado de acordo com cada caso especificamente. E outra coisa que é muito prevenir também, hábitos de vidas que podem prevenir também. Isso, e era a próxima etapa que eu ia falar. Hoje em dia, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma medicina preventiva. O que é a medicina preventiva? A medicina preventiva é a primeira coisa, acabar o sedentarismo. Estou confinado, estou com isolamento social, não posso sair, a academia está fechada, não tem problema. Você pode ligar uma música e dançar com o seu filho, com a sua família e mexer seu corpo para não ficar sedentário, porque o sedentarismo é um fator muito importante para o câncer de mama. Ele leva à obesidade, que aumenta muito o risco de os cânceres em geral, e o câncer de mama ele aumenta muito com a obesidade. Outra coisa importante é tabagismo. Mas, assim, eu vejo pelas minhas pacientes que estão aqui expatriadas brasileiras, que no Brasil o tabagismo a gente conseguiu já vencer, porque tem muito pouca gente da nossa geração que fuma. Não sei se eu estou enganada, mas o que eu vejo aqui é que todos os pacientes que eu pergunto
a maioria delas não fumam mais, então o tabagismo, as pessoas já tiveram consciência de que é um fator de risco muito grave para todos os tipos de câncer, desde o câncer de boca, laringe, estômago, mas também câncer de mama, câncer de próstata, de intestino, de fígado. Então, o tabagismo tem que insistir, continuar insistindo para os nossos adolescentes, para eles não fumarem, para que o tabagismo, né, ele possa diminuir cada vez mais e não ser mais um fator de risco. Outro fator de risco muito importante, mas isso não depende da gente, é a menstruação muito precoce, a menarca precoce, e a menopausa tarde, depois dos 55 anos. Ou seja, uma vida com uma exposição de estrogênio muito grande. Então, isso não depende da mulher, não é uma escolha, mas é um dos fatores de risco. Quero falar que pílula não é fator de risco para aumentar o câncer de mama, e a terapia de reposição hormonal, terapia hormonal substitutiva, tem que ser feita de acordo com a indicação do ginecologista, para que você possa ter certeza de que não vai aumentar o risco de câncer de mama, mas em muitos casos você pode usar também uma terapia hormonal substitutiva se não tiver fatores de risco. Outro fator de risco para o câncer de mama é o fator hereditário. Então, uma mulher que tem a mãe, a irmã, pessoas de primeiro grau que tiveram câncer de mama podem aumentar em 2,5% até 40% o risco de ter câncer de mama. E por quê? Porque às vezes elas podem ter um gene que chama BRCA, tem o BRCA1 e 2, e se esse gene estiver presente, você tiver a mãe, a avó, a irmã que tiveram câncer, tem que pesquisar para ver o risco de câncer de mama e câncer de ovário. Mas isso tudo é feito através do ginecologista, né, que vai discutir com a paciente e perguntar tudo isso para ela. Não é para as pacientes, para as pessoas ficarem impressionadas em relação a esse fator de risco. E agora, outro fator de risco que tem também em relação ao câncer de mama é não amamentar. Pacientes que não amamentam, elas têm maior risco de ter câncer de mama, mas tem que ter muito cuidado também ao expor isso para paciente, porque tem paciente que não amamenta não porque ela não quer, e sim porque ela não conseguiu. Então, isso não tem que ser nenhum problema para a vida dela, mas é um fator de risco. Se você amamentar, você está mais protegida contra o câncer de mama. Outro fator de risco para o câncer de mama é a bebida alcoólica. O consumo de mais do que uma taça de vinho, no Brasil talvez uma taça de cerveja, por dia, é considerado, você pode beber mais uma, aqui na França a gente fala que uma taça de vinho por dia não é considerado um excesso de bebida alcoólica. A partir de 2 taças por dia já é considerado um fator de risco, tá? Então, também tem isso. E exposição frequente à radiação. Exposição frequente à radiação, raio-x, pacientes que trabalham com essas radiações, elas têm sempre que estar protegidas para não aumentar o risco, para não aumentar o risco de ter um câncer de mama. A primeira gravidez também precoce, antes de 30 anos, protege a mulher, mas hoje em dia, com a vida moderna, com a mulher cada vez trabalhando mais, começando mais tarde a carreira, a igualdade, né, entre homens e mulheres, isso também não tem que ser um fator preocupante para a mulher em relação à idade da primeira gravidez. E uma coisa que eu tenho que falar, como eu sou especialista em fertilidade, é que os tratamentos para fertilização in vitro com altas dosagens hormonais, como eles são tratamentos curtos, por um curto período, eles não aumentam o risco também de câncer de mama. E toda paciente que vai fazer um tratamento para fertilidade, se ela tiver mais do que 35 anos, ela deve fazer uma ecografia, uma ultrassonografia e uma mamografia antes de começar o tratamento para sua fertilização in vitro com essas dosagens hormonais elevadas. Então, são esses os fatores de risco.
Doutora Simone, só uma pergunta, desculpa, mas quando você falou sobre a menstruação precoce, qual que seria a idade? Antes de 11 anos. Ok. Porque puberdade precoce é 9 anos, tá? Assim, uma menina que antes de 9 anos fica menstruada é a puberdade precoce. Mas se a gente fala que uma menina ficou menstruada em torno dos 10, 11 anos, é muito cedo ainda. Mas isso não tem muito como bloquear uma menstruação, né? Então, o que a gente tem que pensar é que, se ela ficou menstruada aos 10, 11 anos e ela vai ter uma menopausa aos 45, ok? Ela ficou durante quantos anos? Dos 11 aos 45, ela ficou aí 35 anos tendo menstruação. O problema é quando ela tem uma menstruação cedo, com 11 anos, e só para de menstruar aos 55 anos. Aí sim é uma exposição maior do que 45 anos a estrogênio, tem um risco maior de ter câncer de mama. Okay. Obrigada. Vou te passar aí, Carlos, a palavra. Bom, vamos lá, Simone. Em relação a essa questão de fatores de risco para câncer de próstata, você falou muito bem alguns fatores de risco, né? Que principalmente o tabagismo, o sedentarismo, que vai levar à obesidade. A gente tem que lembrar que a gente tem que tratar o todo, né? Então, assim, é uma vida mais saudável possível, né? Com uma alimentação mais saudável possível e uma atividade física regular. Isso é um trabalho agora numa revista de urologia, falando de saúde geral, que o ideal é que nós façamos 5 horas de atividade física por dia. É muito, né? Mas tem que conseguir, né? E atividade física do trabalho, subir escada no trabalho, subir um andar, descer, não é considerada atividade física para essa finalidade. Lá lá, comment je vais faire? Bom, e em relação especificamente à próstata, infelizmente, não tem nada que nós façamos ou deixamos de fazer no dia a dia para evitar o câncer de próstata. Existe um estudo muito interessante, porque os orientais, os japoneses, asiáticos, eles têm muito menos câncer de próstata do que nós. E lá eles têm um hábito de consumir muito chá verde. Então, talvez o chá verde ele vai diminuir a chance de ter câncer de próstata, mas isso a gente tem que começar esse hábito na adolescência. Não adianta eu, com mais de 40 anos, né, quase 42, Simone, ficar tomando chá verde, porque não vai adiantar. E uma outra coisa que os pacientes me perguntam muito, que foi muito falado, é em relação ao tomate. O tomate tem uma substância que é o licopeno, e talvez o licopeno ele ajudaria a prevenção de câncer de próstata. O último estudo que saiu, que tem uns 4, 6 anos, fala que a cápsula do licopeno, eles desenvolveram, o laboratório desenvolveu uma cápsula com uma quantidade suficiente para evitar câncer de próstata. A cápsula não adianta. Tem que ser o tomate in natura e cozido. E tem que ser 2 quilos de tomate por dia. Então, é impossível, né? É impossível nós comermos 2 quilos de tomate por dia, ninguém dá conta, né? Então, o mais importante é essa questão da prevenção mesmo, que eu já falei. Só para a gente ter ciência em relação a números, né? No Brasil, esse ano, a estimativa é de que em torno de 64 mil pacientes novos diagnosticados com câncer de próstata. Se a gente fizer uma conta rápida, são aproximadamente 10 diagnósticos por hora. Né? É muita coisa. E é uma doença da idade. Né? O homem mais idoso ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Como a questão dos fatores de risco, eles não são muito importantes, mas não são tão numerosos, igual a Simone citou aí no câncer de mama. Eu vou avançar um pouquinho aqui no diagnóstico. Quando se faz um diagnóstico de câncer de próstata, e esse diagnóstico ele é feito com biópsia, né? Igual eu falei, o PSA alto ou o exame de toque alterado nos leva à necessidade de o paciente fazer uma biópsia de próstata,
que é feita guiado com ultrassom ou com ressonância. E quando vem um diagnóstico de câncer, o câncer de próstata, ele, apesar de o nome genérico, né, o adenocarcinoma ou câncer de próstata, ele ser generalizado, existe várias fases desse câncer, né, a gente chama grupos de risco, né? Tem o câncer de próstata, risco baixo, um outro risco intermediário, um outro risco alto de a doença progredir. E é o que a Simone falou, o supertratamento, o overtreatment. Aquele paciente que tem um câncer de próstata, que é um risco muito baixo de ele progredir, hoje a gente faz muito o que se chama vigilância ativa, ou seja, não fazer cirurgia, que é uma forma de tratamento, não fazer radioterapia, que é outra forma de tratamento, e a gente faz o acompanhamento desse paciente. A gente acompanha com PSA, e periodicamente faz biópsia. Se o câncer ele não cresce, a gente continua a observar, porque a gente sabe que o câncer de próstata, apesar de ser muito frequente, a incidência de mortalidade ela não é tão alta. Então, esse paciente que tem um tumor muito pequenininho, principalmente pessoas mais idosas, né, 75, 80 anos, esse paciente, o câncer não vai dar tempo de ele crescer, de a pessoa ter alguma complicação por causa desse tumor. Então, a gente evita fazer um tratamento para evitar o overtreatment, né, o supertratamento, o tratamento desnecessário, né? E existem outros dois grupos, né, que se der tempo a gente explica com detalhes, que são os pacientes do grupo intermediário de fator de risco para a progressão da doença e aquele paciente que tem um grupo de risco alto para a progressão da doença, sim, esses dois grupos de pacientes eles têm que ser tratados, né? E na grande maioria das vezes o tratamento, né, os dois pilares de tratamento para câncer de próstata é cirurgia ou radioterapia ou, muitas vezes, no paciente de alto risco, a associação dos dois. Faz cirurgia, faz radioterapia e faz outro tipo de tratamento. O que a Simone falou em relação à questão genética, né, principalmente no câncer de mama, o BRCA1 e BRCA2, no câncer de próstata, a gente tem isso também, né? Só que a forma de aplicar esses testes genéticos, eles são um pouco diferentes. A gente aplica esse teste genético principalmente naquele paciente que teve o diagnóstico de um câncer de próstata de baixo risco, por exemplo. Bom, será que esse paciente ele vai continuar na vigilância ativa? Ele tem algum risco de a doença progredir? Aí sim, um teste genético que a gente usa um kit que chama Oncotype, que são 6 genes diferentes, e aí a gente analisa o risco de esse paciente que tem um tumor de baixo risco de ele progredir. Então, se esse teste genético mostrar que esse paciente tem esse risco, fica mais arriscado a gente acompanhar ao longo da vida desse paciente. Então, ele pode cair um tratamento. Se o Oncotype, né, o teste genético for negativo, ele não tiver nenhum gene que justifique a progressão, a gente fica muito tranquilo e muito, muito seguro em acompanhar esse paciente sem necessidade de um tratamento agressivo, né? Então, os fatores de risco para câncer de próstata, a gente não consegue mudar o nosso hábito de vida para a gente não ter câncer de próstata. O importante é o rastreamento, né? Uma coisa um pouquinho mais aprofundada para as pessoas que não são médicas, que eu acho que é interessante falar, Simone, é em relação a rastreamento, a prevenção, né? Existe, na verdade, 3 tipos de prevenção, né? Que é a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Por exemplo, no câncer de colo de útero, realmente existe a chance de prevenir, né, Simone? Vacina, né? E várias outras coisas, exatamente. Então, a pessoa realmente ela previne o câncer, né? A prevenção primária. No câncer de próstata,
a gente fala em prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É o diagnóstico precoce, para a gente salvar a vida da pessoa, evitando que esse tumor seja diagnosticado na fase tardia. E a prevenção terciária é uma outra coisa em relação aos efeitos colaterais do tratamento, né? Nós vamos falar um pouquinho depois em relação à próstata, principalmente incontinência urinária e impotência sexual, né? Terciária para a gente evitar complicação do tratamento, né? Então, para a gente aqui que nós estamos falando de mama e próstata, eu acho que principalmente a prevenção secundária, né, Simone? Doutor Carlos, a gente tem duas perguntas aqui. Uma é com relação a pacientes idosos que possuem câncer de próstata, eles têm risco de metástase? E a segunda eu já ouvi falar que dá para perceber, de alguma forma, a pessoa pode ter o câncer de próstata se ela tiver alguns problemas na hora de urinar. E aí eu queria que você falasse isso. Às vezes a pessoa ela não está fazendo um acompanhamento, como que ela pode, de alguma forma, perceber que ela pode estar com algum tipo de problema e buscar um médico por conta disso? São duas perguntas muitíssimo interessantes, muito interessantes. Parabéns. Primeiro, o idoso, ele tem chance de desenvolver metástase, certo? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem o diagnóstico de um câncer de próstata, ela vai ter chance de desenvolver metástase, principalmente se for a pessoa que tem um câncer de próstata mais agressivo, aquele de alto risco, né? Que é um tumor mais volumoso, um PSA mais alto, a gente faz a biópsia, o tumor tem toda a próstata, por exemplo, existe o grau de agressividade do tumor em termos de celular, que chama Gleason, que ele vai de 6 a 10, pessoa que tem um tumor de próstata, Gleason 8, 9, 10, por exemplo, tem um risco maior de desenvolver metástase. Então, o idoso ele tem, sim, chance de desenvolver metástase, né? A outra pergunta é muito interessante, porque o câncer de próstata, na fase inicial, ele não causa sintoma algum. Esse tipo de sintoma, quando ele é causado pelo câncer de próstata, é só numa fase muito avançada. Isso tem uma justificativa, porque imagina a próstata como se fosse uma pera, e o canal da urina, a uretra, passando no meio dessa pera. O câncer de próstata, ele começa na casca da pera, na periferia. Então, até o câncer ele crescer e entrar para dentro da próstata, atingir a uretra e causar sangramento, causar dificuldade para urinar, já é um tumor já muito avançado. Mas existe o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata, o tumor benigno, que sim, aí a pessoa tem estes sintomas, né? Então, na maioria das vezes, dos homens que têm estes sintomas eles não são decorrentes do câncer, mas sim de um crescimento benigno, sabe? Obrigada, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. O Jefferson falando que ele é do Rotary Clube de Betim, ele tem 62 anos, ele faz os exames anualmente e está tudo normal com ele, só que conforme o urologista dele falou, após ele ter tido dengue, a próstata dele aumentou de tamanho. E ele tem que tomar um remédio que chama doxarzosina todas as noites. Se ele não tomar, ele tem dificuldade de urinar. Isso corre o risco de avançar para um câncer? Não. É aquilo que a gente comentou agora, né? A doxazosina é um medicamento que é utilizado para tratamento do crescimento benigno da próstata. Então, ele tem um crescimento benigno da próstata que leva a uma dificuldade para urinar e, por causa disso, existe a necessidade de tratamento e, no caso dele, foi instituído o tratamento com a doxazosina. O crescimento benigno da próstata e nem o tratamento para o crescimento benigno da próstata vai aumentar o risco de ter câncer de próstata. A pessoa pode ter o câncer de próstata simultâneo ao crescimento benigno da próstata, né? Mas
uma coisa não é diretamente relacionada à outra. Então, ele pode continuar tomando o medicamento dele normalmente, viu, Jefferson? Você pode continuar tomando seu medicamento normalmente, sem se preocupar e continuar, obviamente, com o controle periódico. Obrigada. Ele agradeceu aqui também. Uma Vamos questão ver que eu... Falou. Outra questão que, assim, aí é uma percepção minha, e vocês me confirmem aí a percepção de vocês, né, dos dois lados. Eu vejo que as mulheres, né, assim, aqui no Brasil, pelo menos, já tem uma rotina de ir frequentemente ao médico, por exemplo, ir ao ginecologista anualmente, já fazerem com mais frequência esses exames e terem um acompanhamento mais frequente. Mas os homens já têm uma certa dificuldade, né? Só vão quando já estão quase morrendo, né? Já estão com algum problema realmente sério, né? É quase que uma cultura aqui do Brasil mesmo, né? Dos homens só irem ao médico quando realmente estão com algum problema, e não de ir preventivamente como as mulheres vão. Isso é realmente, vocês percebem isso mesmo? O quanto que isso interfere num tratamento depois, o quanto que isso já chega para vocês como casos mais sérios, né? Eu queria que vocês comentassem isso. Aqui na França, eu percebo que os homens são um pouco menos, se cuidam um pouco mais do que no Brasil. A minha percepção com os meus colegas de trabalho, com os pais dos meus colegas, mas isso é só uma percepção, porque como ginecologista eu não vejo muito homem, né? Eu só vejo casais quando tem infertilidade e quando eu peço, por exemplo, uma ecografia para verificar os testículos, e é uma ecografia que é endorretal, e aproveita e verifica a próstata, eles não têm nenhum problema aos 35, 40 anos em fazer esse exame. Já quando eu trabalhava no Brasil e que eu pedia a mesma ecografia para um homem jovem, marido de uma paciente, porque ele tinha um problema espermático, uma oligoespermia, ele não fazia o exame. Ele achava assim, não, essa ginecologista aí, o problema é com a minha esposa, não é comigo, não ia no urologista e não fazia o exame pedido. Então, como tem 16 anos que eu moro aqui, eu não sei mais te dizer, mas o meu próprio pai teve câncer de próstata, foi tratado pelo Carlos, o Carlos que cuidou dele, e eu sou médico, meu marido é médico, e assim, ele ia ao médico quando ele queria, quando era a cabeça dele mandava. Já minha mãe não, todo ano tá lá no ginecologista firme e forte. E aí, Carlos? É isso mesmo. Apesar de ter mudado, né, mudado muito, né, assim, com essas campanhas a gente tem conseguido mudar um pouco o paradigma, mas é isso que você falou, né? Brincadeiras à parte, né? As mulheres são muito mais evoluídas, muito mais inteligentes do que os homens. Eu nunca vi um homem marcar consulta para ginecologista, com a ginecologista para a esposa dele, mas eu canso de ver a mulher marcando consulta com o urologista para o marido. Então, assim, aqui principalmente na América do Sul, a gente tem esse preconceito, tem esse tabu, mas é isso mesmo. As mulheres, elas cuidam melhor da saúde do que os homens. Do mesmo jeito que os homens eles praticam mais esporte do que as mulheres cuidam mais da saúde do que o homem. Isso aí não tem dúvida. E o Jefferson comentou aqui também que um amigo do trabalho dele, que é gaúcho, mais velho do que ele só fazia o exame do PSA, mas nunca fez o exame de toque, né? Aquela questão que você falou do preconceito, né? E ele disse que ele não vai fazer, que não precisava. Então, como que é isso? Precisa mesmo do exame do toque? Só o PSA atende? Como que é? Não, precisa. Um exame ele não substitui o outro, um exame ele complementa o outro. Se a gente pegar toda a população dos pacientes que têm câncer de próstata, 30% dos pacientes vão ter só o PSA alterado, outros 30% vão ser só o exame de toque alterado e o PSA normal, né? E só 40% dos pacientes com câncer de próstata têm os dois exames alterados. Então, se ele faz o exame só de PSA, ele está fazendo uma prevenção incompleta, né?
Não se deve. Não é a recomendação. Quer completar mais alguma coisa, Jefferson? Eu comentei que era gaúcho, porque ele falava que não precisa nada disso daí, não. Gaúcho massa. Ele falava que não ia fazer o exame, não. Mas era só por isso que eu escrevi que era gaúcho, não. Mas ele falou que não precisava complementar, não. Eu falei, mas o médico fala que um complementa o outro. Ele falou, não precisa não, ele não entende nada. Eu falei, tá certo, então. Mas tá certo. Realmente é complicado. Obrigado, doutor. Olha que honra! A gente está agora com o nosso governador do nosso distrito, Rogério Ballesteros, acabou de entrar aqui na nossa reunião. Estamos no finalzinho, Rogério, na parte das nossas perguntas, com os nossos dois convidados, a doutora Simone e o doutor Carlos. Eles estão aqui, a gente está finalizando aqui já no finalzinho da nossa palestra. Quer falar alguma coisinha, Rogério? A palavra é sua. Eu queria, sim. Desculpa, eu entrei mais tarde, que eu estou aqui na casa da minha filha, almoçando com ela, convite de filha e genro é convite que a gente não recusa. Mas queria muito estar presente com vocês, principalmente por esse tema que é muito caloroso para mim, tá? Tanto o cuidado de mama quanto o cuidado de próstata na mulher e no homem, como vocês já devem ter escutado aí, é uma coisa que a gente, tratando com prevenção, a gente consegue ter um resultado excepcional. E estou passando por isso, né? Eu sou uma pessoa que estou me tratando de próstata, tenho tido muito sucesso e peguei preventivamente. Poderia ter pego um pouco mais preventivo, mas não tem problema. Então, eu queria dizer um depoimento pessoal, para que, não sei, eu não participei, me desculpem aí os doutores, mas a prevenção é tudo nesse tipo de doença. A gente consegue ter resultados muito mais efetivos quando a gente pega na prevenção. Então, eu, Rogério, não como rotariano, como governador de distrito, eu, Rogério, como pessoa, apoio todos estes movimentos que façam as pessoas a se prevenirem, tá? E agradeço os doutores aí que deram essa oportunidade para que nós, rotarianos, pudéssemos aprender um pouco mais a respeito do assunto. E quero desejar a todos vocês um resto de domingo muito bom. E desculpe o horário que eu entrei, mas tem o meu apoio incondicional todas essas tratativas e essas ações que vocês estão fazendo. Muito obrigado e devolvo a palavra à nossa grande presidente, Luísa Naves. Muito obrigada, Rogério. Obrigada por se expor e falar da sua experiência aqui. Muito bom você ter participado aqui e colocar isso aqui para a gente. Doutora Simone, doutor Carlos, questão do nosso tempo mesmo, a gente está caminhando mesmo para o fim. Eu queria que vocês fizessem um encerramento, complementassem com o que vocês quisessem aí. O Jefferson perguntou se o doutor Carlos atende por convênio, e aí vocês podem responder e já irem encerrando, e depois eu vou pedir para todos abrirem as câmeras, né, para a gente tirar uma foto, para a gente encerrar. Obrigada. Bom, muito obrigada pelo convite, fiquei muito orgulhosa de participar, obrigada, Lígia, obrigada a todos vocês. Precisando que eu fale de outras coisas, estou às ordens. Eu tenho um marido que é cirurgião e que faz fígado, ele faz transplante de fígado e trabalha com câncer também, câncer hepatobiliar. Então, se vocês quiserem um dia que ele fale, ele sempre está participando de coisas aí em relação ao Brasil, sempre está formando gente, querendo que
o nosso país, né? Porque apesar da gente ser expatriado, eu sou 100% brasileira e o que eu puder ajudar, eu estou às ordens. Tá bom? Então, obrigada pelo convite e estamos aí se vocês precisarem de alguma coisa. Doutor Da mesma Carlos? forma, gostaria demais de agradecer, estou à disposição para qualquer outro evento, para discutir qualquer outra coisa na parte da urologia. Só complementando em relação ao tratamento. Hoje, quando o tratamento ele é feito na fase precoce, na fase inicial, na grande maioria das vezes o tratamento é cirúrgico e aquele risco de incontinência urinária, de impotência sexual, que no passado era muito mais frequente, hoje ele é muito menos frequente com a evolução tecnológica de cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica. Eu gostaria enormemente, mais uma vez, de agradecer pelo convite, estou à disposição, e o doutor Fabiano é o maior cirurgião de fígado do mundo, então pode abusar. Do mesmo jeito que a doutora Simone, ela é a melhor ginecologista e que trabalha com infertilidade do mundo, né? Pela formação que ela tem, vocês veem. Obrigado, meu amigo. Olha, não é só questão de amizade, não, viu? Porque aqui eu falo que as brasileiras, eu faço parte de um grupo de Facebook que são brasileiras em Paris. Acho que deve ter umas 7.000 mulheres, mais ou menos. E aí, quando alguém pergunta, alguém chega novo aqui e fala, eu preciso de um ginecologista, e assim, 50, 60 mulheres, doutora Simone, doutora Simone, doutora Simone, então, doutora Simone não é só amizade do doutor Carlos, não, é verdade. Obrigada, mas eu acho que o papel de todos nós médicos é fazer isso, é acolher as pessoas e tratar com muita empatia. Desde que eu sou criança, sempre quis ser médica, e eu acho que a maior vantagem da medicina é você cuidar das pessoas, e esse cuidado passa pela prevenção. E se a gente cuida acima de qualquer outra coisa, a gente está fazendo já uma parte muito boa do nosso trabalho, e depois, se a prevenção não funcionar, estamos aí para tratar e para acompanhar também quando o tratamento, às vezes, não funciona e a gente, infelizmente, acompanha os nossos pacientes da melhor forma possível. Isso mesmo, minha família é cheia de médicos, minha irmã é médica, meus tios são médicos, meus cunhados são médicos, família é cheia de médicos, meu avô era médico, então sei bem como é isso na família. Gente, muito obrigada por vocês, né, se disponibilizarem no domingo para estar aqui com a gente, né, nossos convidados, nossos palestrantes, né, obrigada por se disporem aqui. Vou pedir para abrirem as câmeras, quem puder aí, Celso, Bia, Laura, Tiago, Ellen. Aí, ótimo. Para a gente tirar uma fotinho. Aí, sorrisos. Aí, até o Natan. Bia, Laura, Ellen. Só um minutinho. Aí, sorrisos. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutora Simone, doutor Carlos. De nada, muito prazer. Vou tirar uma foto aqui também, deixa eu ver como que eu tiro uma foto. Eu te mando esse print depois também. Não precisa eu tirar com o meu telefone, não? Eu te mando o print, sim. Me manda o print também. Mais uma vez, obrigada, doutora Simone, por ter aceitado e por ter indicado o doutor Carlos também. Muito obrigada, doutor Carlos, de estar no Brasil, mas com esse sol de Paris aí, né? A gente está vendo. Lígia, obrigada por fazer essa ponte aí para a gente também, por essas indicações, foi ótimo. Silvana, um abraço para você também aí, manda um beijo. Rogério, e aí eu mando o link para vocês, assim que for para o YouTube, eu mando o link para a doutora Simone, doutor Carlos. O pessoal que está no Facebook aí também nos vendo, mandando um abraço aí, Odevar, obrigada também. E como é o nome da menina que é estudante de medicina? Laura? A Laura. Aí, Laura, no futuro, se você quiser vir fazer um estágio aqui, guarda o meu contato. Hein? Tá vendo? Aceito.
Abrindo portas, ó. Pois é, guarda o meu contato. Abre a câmera, Laura, aproveita. Que isso, hein, Laura? Que moral, hein? Aqui Eu na tô tentando abrir a câmera aqui, gente, mas eu tô pelo telefone. Eu tô apanhando desde que eu entrei na sessão, porque eu não sei fazer nada. Eu ia perguntar, não consegui abrir o chat. Por aí vai. Só consegue Na França, sim. abrir a câmera, viu, Laura? O quê? Só consegue o estágio em Paris se a Laura abrir. Não, coitada. Sem pressão, sem pressão. Guarda o meu nome, Laura, para quando você estiver mais na frente, mais avançada no seu curso. E o meu marido também adora receber estagiários. Que legal. Tá bom, muito obrigada. Ele ainda é mais do Aqui- que o meu. E aqui no Felício Roxo o convite é mais perto, não é igual Paris, né? Mas as portas se qualquer outra estudante queira nos visitar aqui, passar uma semana e ver a rotina do urologista e das cirurgias minimamente invasivas. Nossa, gente, privilégio, hein? Que honra. Gente, 2 médicos assim maravilhosos. Laura, liga essa câmera. Não tem problema, não. Gente, tô tentando até agora. Que desespero. Laura. Não é brincadeira, Laura.